Olá! Nesse vídeo eu vou abordar a apresentação da disciplina. Bases Sociológicas da Educação vai ter 7 encontros, e desses 7 encontros, 2 semanas, 2 encontros, vão ser destinados para avaliação. Então são 2 avaliações, valendo 30 pontos cada. Nessas avaliações vão ter questões discursivas e objetivas, e vocês vão fazer essa avaliação no polo, assim como já foi combinado com vocês e como ocorre com as outras disciplinas. Bom, os outros 40 pontos, então, eles vão ser distribuídos ao longo das semanas, né, das 5 semanas que nós teremos os nossos encontros. Essas avaliações, então, elas vão ser essas avaliações dos 40 pontos, essa avaliação mais processual, ela vai ter várias características. Então, essa primeira semana, por exemplo, vocês serão convidados a refletir sobre a ideia de educação. Como que a educação, de um modo geral, ela pode ou ela já foi utilizada para fins não tão nobres. Geralmente, quando a gente fala em educação, vem à nossa mente sempre boas coisas, vem pensamentos positivos, mas eu vou estimular vocês a pensar, a refletir sobre usos não tão nobres da ideia de educação. Então, não necessariamente o conceito, mas a ideia, porque ela é mais abrangente. Nessa primeira semana também, nós vamos ter contato com os antecedentes históricos do surgimento da sociologia. Então, são conteúdos históricos, nós vamos revisitar alguns componentes, alguns conteúdos da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, algumas ideias do Iluminismo, do Positivismo, e vocês vão construir um arcabouço a partir desses eventos históricos, um arcabouço que vai possibilitar a compreensão do surgimento da sociologia. Afinal de contas, vocês já pararam para pensar por que uma ciência, um ramo científico, ele é criado? Por que criaram-se, né, por exemplo, os componentes de química, de física, de história, geografia? Quando que foi criado? Por que foram criadas essas formas de interpretar aquilo que nos rodeia? Pois é, nessa primeira semana, então, a gente vai refletir um pouco sobre o surgimento da sociologia. Por que ela foi criada, em que condições históricas ela foi criada. Então tem texto para vocês, um texto obrigatório para vocês lerem, e tem também um texto de apoio, né? Um texto de um livro e um texto de apoio que eu escrevi. Então, um texto que vocês vão poder buscar compreensão, e também vou dar algumas sugestões para que vocês busquem mais informações na internet, mais informações, como é um conteúdo de história, vocês vão encontrar facilmente. Bom, na semana 2, nós vamos começar os conteúdos dos clássicos da sociologia. Nós temos 3 autores clássicos na sociologia, né? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Esses 3 autores são os autores que fundaram a sociologia, foram os autores seminais, os mais relevantes que criaram a sociologia enquanto ciência. Cada um com a sua contribuição, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço geográfico, mas eles tiveram papéis decisivos na criação da sociologia. E na semana 2, então, nós vamos ver 2 desses autores. Nós vamos estudar Emile Durkheim e vamos estudar Karl Marx. Para essa segunda semana, eu coloquei alguns vídeos, não vídeos que eu preparei, mas vídeos de outros professores, outros materiais de apoio, para facilitar o entendimento e a apropriação dos conteúdos por vocês. Na semana 3, que é a semana que antecede a nossa primeira avaliação, nós vamos ter a apresentação de 4 autores.
né? Então a gente vai ler um pouco sobre Max Weber, vai ler sobre Pierre Bourdieu, vai ler sobre Antônio Gramsci e vamos ler sobre Karl Mannheim. Esses 4 autores, juntamente com os 2 primeiros, então, e mais o conteúdo de surgimento da sociologia, vão amparar a nossa primeira avaliação, a avaliação que será feita no polo. Na semana 3, então, que vai ser a semana entre, só um minutinho aqui para eu olhar, semana entre 2 e 8, eu provavelmente vou fazer uma aula síncrona e vou gravar essa aula síncrona para aqueles que não puderem participar. As minhas aulas síncronas vão ser nas quintas-feiras, porque, como tinha falado na minha apresentação, eu dou aulas à noite e na quinta-feira é o único dia que eu consigo ministrar essa aula para vocês. Então, aqueles que puderem vão poder fazer perguntas, enfim, tem essa vantagem. Mas aqueles que não puderem, depois o material vai ficar disponibilizado. Então, depois, na semana 4, a gente tem a nossa primeira avaliação, que é a semana entre 9 e 15 de junho. E depois nós temos 2 outras semanas de conteúdo. Na semana 5, nós vamos ler textos sobre análise contemporânea da sociologia da educação. Então, né, esses clássicos que a gente vai ler antes da avaliação 1, são clássicos que, enfim, alguns deles já escreveram há mais de um século, outros menos tempo, como o caso do Pierre Bourdieu, que faleceu em 2002, mas são textos clássicos. E a partir da primeira avaliação, então, a gente muda a nossa chave e a gente começa a ver qual é a contribuição da sociologia da educação na contemporaneidade. Vamos estudar os reflexos do capitalismo, dos blocos econômicos, do neoliberalismo, enfim, quais são as influências sociais atuais que atravessam a educação. Então, esse é o conteúdo da aula 5. E na aula 6, na semana 6, perdão, nós vamos estudar alguns temas. Então, vamos estudar homofobia, vamos estudar racismo, vamos estudar, enfim, alguns temas que são temas caros para a sociologia. Nós, sociólogos, quem estuda, né, quem se dedica a esse tipo de pesquisa, tenta entender esses fenômenos, tenta entender o porquê que as pessoas agem de forma violenta umas com as outras, enfim. E a gente vai, e certamente vou falar aqui, infelizmente, mas certamente vocês quando assumirem as aulas, quando começarem a dar aulas, vocês vão ter contato com esse tipo de violência. Infelizmente é mais comum do que a gente deseja e por esse motivo a gente vai abordar. Bom, e depois dessas 2 aulas, nós temos a nossa última avaliação, que vai ser na semana 7, já com data e, enfim, o local no polo onde você estuda. Então, essa é a trajetória. Eu vou colocar vídeos nas semanas explicando um pouco sobre o conteúdo, e numa quinta-feira antes da semana de avaliação, eu farei uma live, ou, enfim, né, um momento síncrono, e nesse momento síncrono vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas, mas não precisa esperar esse momento síncrono para tirar dúvidas, obviamente, né? Vocês podem tirar essas dúvidas a qualquer momento, seja indicando lá na plataforma, no fórum Tira Dúvidas, seja a partir dos tutores presenciais, quem tem a oportunidade de ir no polo, ou os tutores à distância. Todos nós temos uma equipe empenhada em ajudar você nessa trajetória de conhecimento.